vamos lá, você está pronto? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego a Ti agora a minha mente e o meu coração, a minha inteligência, e eu declaro que nada vai impedir o Teu Espírito Santo de me comunicar a Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar um pouquinho e vou começar. Nós, semana passada, na verdade, já demos um passo nessa direção, e eu quero trazer para a igreja e para todos aqueles que nos estão assistindo pelo canal e as redes sociais, pelo canal do YouTube e redes sociais, eu quero falar um pouquinho sobre ataque, contra-ataque e retaliação. É necessário que a igreja entenda sobre isso, é necessário que a igreja perca o medo, é necessário que a igreja pare de ser contaminada com tantas vozes que são, que não tem nenhum peso bíblico e que não contribuem para o avanço da igreja. A gente tem que parar de ser vítima, a gente tem que parar de se encolher, a gente tem que parar de achar que as forças das trevas podem de alguma maneira nos atacar sem nenhum escrúpulos, porque isso não é verdade. Existe de fato uma proteção que vem do Senhor. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, e eu posso dizer para vocês aqui, eu nunca sofri nenhuma retaliação espiritual. E olha que eu estou na frente de batalha. Ontem eu fui no Rio de Janeiro, preguei de manhã, de tarde, voltei para cá. Gente, você não precisa temer, não precisa temer, contanto que você ande dentro dos princípios que eu vou te mostrar aqui. Existe um poder de Deus para libertar os cativos, sim. Essa é a notícia anunciada em Isaías 61:1, essa é a palavra que Jesus lê em Lucas capítulo 4, quando ele se assenta para pegar o livro da lei e ler Isaías, e a Bíblia diz em Atos 19:11, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças, e deles saíam espíritos malignos. Há uma autoridade outorgada por Deus, conquistada na cruz, a preço do sangue do Filho de Deus, que foi dada para mim, foi dada para você, foi dada para o apóstolo Paulo. Para quê? Para que os espíritos imundos batam em retirada. Mas há uma doutrina que ela é maligna, ela é antibíblica, que coloca as pessoas que estão nessa frente de batalha, expulsando demônios. Eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pela minha família em cativeiro, então eu vou receber retaliação. Da onde que vem isso? É uma interpretação equivocada das Escrituras Sagradas. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, a pergunta é: existe retaliação espiritual? Existe uma retaliação de demônios? O império das trevas se revolta contra você. Olha, pastor, quem vive na intercessão sofre muita retaliação. Você já deve ter ouvido isso. Diz assim: e para que não me exaltasse para a excelência das revelações que Deus deu para Paulo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer ao homem, e para que ele não ficasse ensoberbecido, para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não se exaltasse por aquelas maravilhas das revelações que ele teve no céu. No céu há coisas que o olho do homem jamais viu, o ouvido jamais ouviu, a mente jamais imaginou, aquilo que Deus preparou para a gente, mas ele viu. Então foi dado para ele um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. Então ele devia fazer em nome de Jesus: mensageiro de Satanás, sai da minha vida. Mas ele ora a Deus e diz: não,
Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquilo que acontece em Atos 19, que os aventais de Paulo são enviados, as pessoas são curadas, que ele expelia espíritos imundos, isso acontecia por causa do poder de Deus na vida dele. Essa história de ataques de demônios, você vai ver recheado na Bíblia. Em Atos capítulo 19 ainda, eles estão em Éfeso, diz assim, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, haviam judeus ali, eles eram filhos do sumo sacerdote da cidade de Éfeso, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. O que acontece aqui? Em primeiro lugar, eles eram judeus, não convertidos, tentavam invocar o nome do Senhor, Jesus, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles não têm nenhuma identidade espiritual, eles não têm nenhuma conexão com Deus, é gente que quer usar o nome de Deus, sem viver uma vida com Deus. Eu já vi cada coisa bizarra, já estive pregando em igreja, que o endemoniado se levantou, veio contra mim, eu só falei para ele, em nome de Jesus, você não pode me tocar. Pensa num espírito resistente, pensa num moço que batia com a cabeça na parede assim, e quebrava a parede sem sair um sangue. São quadros terríveis, são quadros, quando eu comparo, se eu vou falar de proporção, eu digo que 95, 96, 97% de todos os quadros, eu enfrentei um ontem, em nome de Jesus, sai! Era uma falange espiritual, composta lá por 7 demônios, gente, o nome de Jesus, ele faz o inferno tremer, porque é um nome sobre todo nome, não tem jeito, vocês vão encontrar quadros de resistência, vão, mas tudo isso é só um jogo, é uma conversa mole, quando ele diz, não vou sair, ele é meu, vou te matar, vou pegar a tua família, gente, é tudo, ele é o pai da mentira. Então, por que esses homens aqui foram espancados? Porque eram homens tentando viver uma vida de poder de Deus, sem andar com Deus. Homens que nunca foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Homens que nunca congregaram numa igreja. Homens sem uma cobertura espiritual pastoral. Homens sem uma armadura espiritual. Vou falar hoje à noite sobre isso. Homens sem armas de guerra. Sem como enfrentar o mundo espiritual, querendo enfrentar o mundo espiritual. Pastor, o senhor já viu o guerreiro cair já? Como caíram os guerreiros no meio da batalha, 2 Samuel 1, 25, 27. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Pastor, o diabo ataca homens, preste atenção no que eu vou te falar. O diabo, ele só vai ter acesso na sua vida se você der acesso para ele. Jonatas é um homem extraordinário. Se você pega 1 Samuel 12, 1 Samuel 14, ele vai falar o seguinte: para o Senhor tanto faz vencer com um ou vencer com muitos. Um ou muitos é a mesma coisa. E ele desbarata um pelotão do exército filisteu. Pensa um homem que era bravo, valente na batalha. Mas quando ele cai quando ele anda, quando ele resolve entrar numa guerra espiritual, sem a cobertura espiritual. Gente que não tem igreja, eu tenho falado isso há muito tempo, é que nem quem anda de moto, ou já caiu ou vai cair. São essas duas pessoas que andam de moto, quem já caiu e quem vai cair. É igualzinho o crente que vive pecando, é igualzinho o crente que entra na igreja, a vida dele não muda, não é transformada pelo Espírito de Deus. Esse crente ou já caiu ou vai cair.
É o crente que dá uma desculpa para não congregar, para não estar numa célula, para não participar do ministério, para não se integrar numa igreja. Essas pessoas caem. Pastores aos montes, que eu conheço, que eu já preguei em tantas igrejas que eu já me perdi. Pastores aos montes, que vão viver uma vida da dimensão espiritual, sem o cuidado pastoral, que ignoram isso. Algo que foi Deus que deu, foi a igreja, foi a autoridade pastoral sobre a sua cabeça, acaba caindo. Aplicação dessa pena, nessa pena de talião que tem a ênfase na retaliação. Êxodo 21, isso não é aqui o Islã, isso aqui não é uma matéria do Corão, isso aqui é a Bíblia Sagrada. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Está vendo, pastor? Eu vou dar lá, ele vai dar um soco em mim também. Eu vou lá, vou queimar o cão vai vir para cima de mim. Então fica essa ênfase na revolta. A justiça aplicada contra você, que fez o mal contra alguém. O que é? Você arrancou um dente, você vai perder um dente. Só que isso não está falando de mundo espiritual. Quando a Bíblia fala sobre o mundo espiritual, fala que o mundo espiritual, ele bate em retirada diante de alguém que é obediente. Tiago 4,7 diz: submetei-vos, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Não, ele vai, o diabo está me perseguindo. É isso, gente, que está escrito aí? Ele o que, gente? Ele fugirá de vós. Qual é o problema? É que você não quer obedecer. Como é que você afugenta as trevas? Obedecendo. Olha, o diabo adora os inteligentes, adora os homens e mulheres inteligentes, mas ele odeia os obedientes. Gente inteligente, gente que filosofa em cima disso tudo, gente que constrói teorias muito cheias de sabedoria humana. O diabo adora isso. Agora, se você é obediente, submeta-se a Deus, obedeça a Deus, se case, para de viver amaziadamente, para de ser desonesto, viva uma vida no altar, cuide da sua família, cuide do seu casamento, seja um homem diante do Senhor e diante dos homens para a glória de Deus. O diabo não vai te tocar, ele vai querer se afastar de você. Agora, o que acontece? É quando vive uma vida de duas caras, de meia sola, de meia boca, aí você vive com medo do diabo. Ah, pastor, tem um sujeito ali que está endemoniado. Não, deixa que eu vou lá. Isso não é soberba, isso não é orgulho. Porque você expulsa demônios pelo Espírito de Deus, não é você. Porque se fosse uma luta braçal, gente, eu chamava quem para ir comigo lá? Eu chamava os homens fortes da igreja. Geil, bora comigo, que é fortão aqui. Felipe é forte, vamos comigo. Walter, atleta, vamos comigo. Pastor Alan, olha o tamanho do homem, desse tamanho. Ele é descendente do gigante filisteu, olha o tamanho dele, gente. Então vamos lá, sair no braço. Cadê pastor Samuel? Pastor Samuel grandão, né? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra quem? Principados, potestades, poderes das trevas deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Diga assim, nos lugares celestiais. Tem nada a ver com aquilo que a gente tem de força, tem tudo a ver com o poder de Deus na sua vida. Jesus diz, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. É isso que Jesus fala. Então, quando você obedece, o império das trevas recua. Então, tem muita gente aqui dizendo que foi retaliação. Não foi, que foi pecado mesmo. É retaliação. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O pecado é o banquete saboroso para demônios. Pronto. O que atrai demônios? Iniquidade, pecado.
pecado, irai-vos, mas não pequeis, não deis permissão, não deis jurisdição, não abra uma porta no mundo espiritual que dê acesso a espíritos imundos na tua vida. Ele não está falando para ímpio, ele escreve para uma igreja que está lá em Éfeso, que está vivendo uma vida de fogo puro, aonde eles se convertem, queimam os livros de feitiçaria, mas começam a se esfriar. Ele fala: vocês estão se embriagando com vinho e há muita dissolução, enchei-vos do Espírito, se encha de Deus, pare de dar lugar na sua casa, pare de dar lugar na sua vida, cuidado com o que você vê, cuidado quem você ouve, porque aquele que anda com sábio, sábio ficará, e aquele que anda com tolo, vai cair na miséria. Então cuidado, a palavra de Deus é verdade, o princípio da libertação é a verdade, não haverá libertação sem verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não haverá libertação sem Jesus, não existe pastor especialista, não existe igreja da unção, existe o poder de Deus. Se pois o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Amém, gente? Não é retaliação, é colheita. Gálatas 6,7, não é reis, não é o diabo não, querido. Foi uma cega composta por uma semeadura. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ah, você rebelde, vai lá, meu chapa, vou desviar, desvia. Eu vou buscar o prazer no mundão. Você é livre, querido. Deus não te amarra aqui no pé da cadeira da igreja. Você quer ser rebelde contra o seu pai? Quer? Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem, e todos os teus dias sejam fartos e longos sobre a face da terra. Quer encurtar a vida? Desobedece teu pai e tua mãe. Quer que tudo na tua vida seja um fracasso, uma miséria? Desonra teu pai e tua mãe. É a cultura que a gente vê hoje na mídia. Então, quando você semeia, você colhe. O que Deus falou para Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é crente meia sola, meia bota, não é crente mais ou menos não, ele falou para Davi: o que você fez nas trevas, fez escondido, ninguém sabe, nem publicou lá o teu pecado, você fez escondidinho. O que você fez nas trevas, os teus filhos, a tua descendência, fará a luz do meio-dia. Chama-se colheita. Porque mataste meu servo Urias com a espada de Amon, a espada jamais sairá da tua casa, e é no meio da tua família que eu vou suscitar o mal. Isso não serve de exemplo para você não, querido? Isso não serve de exemplo para mim, para você? Chama-se colheita. Não é retaliação, que é carnalidade. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é do diabo. Você lembra ontem, domingo passado, nós trouxemos a doutora Juliana Ferron aqui? Lembra o que ela falou? Ela falando que era ex-ativista LGBT, que era ex-feminista, como que isso entrou na mente e no coração dela? Você lembra o que ela falou? Não, pastor, eu tive uma moça, uma menina, uma adolescente, uma jovem que veio falar comigo: Juliana, tem uma amiga que quer me beijar na boca, menina com menina. E aí que se eu não beijar, vai todo mundo falar mal de mim, todo mundo vai fazer bullying comigo. Ela falou: é isso mesmo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas se você lá topar fumar um cigarro de maconha, se você topar ir na onda deles, você vai pertencer ao mundo. Aí você vai sofrer o quê? O agrado. Se o mundo vos odeia, olha o que Jesus fala. Você precisa entender que ele odiou a mim primeiro, mas eu venci o mundo. Então não é retaliação, é carne pura. Não
Não é retaliação, é perseguição humana. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ah, pastor, estão falando mal de mim. Ai, pastor, fulano mentiu. Querido, se alegre. Ai, é retaliação. Não é retaliação. Isso aqui não é, vou te provar. Conhecereis a verdade. A Bíblia é verdade, igreja? A Bíblia é verdade, igreja? A Bíblia é verdade, não é retaliação. Alegre-se quando falarem toda mentira. Você acha que andar, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser líder de célula, não precisa ser líder de ministério. Você acha que andar no mundo espiritual, no time de Deus, vai satisfazer as trevas? Você acha que o diabo vai ficar o quê? Batendo palma para você porque você é crente? Hein? Vai ficar tirando selfie com você? Não, porque o diabo quer escândalo. Ele quer escândalo com a liderança. É por isso que quem vem aqui para o altar tem que andar segundo o coração de Deus. Exemplo para os fiéis. Não é retaliação, é maldade humana. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orem pelas pessoas, não precisa repreender o diabo, não. Ore quem está te perseguindo. Quem está falando mal de você, abençoa ele. Gente, eu tive uma experiência tão impressionante. Cheguei em Curitiba no ano 2000, e logo depois eu fui ordenado como pastor de libertação dentro da Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção que sempre foi fechada para essas questões. Eu me lembro do meu concílio, gente, tinha tanto pastor ali para tentar me derrubar, ou não, para tentar me aprovar. Deixa eu fazer uma correção, o concílio não quer derrubar ninguém, o concílio quer aprovar o candidato que se prepara bem. Mas eu lembro de gente que estava com sangue nos olhos, eu lembro disso. E como eu me dedico muito à palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, eu saí dali e tinha um pastor, preste atenção nisso, esse pastor me perseguiu, ele me deu cada nome, eu fui tornado antipático a alguns homens da liderança batista no Paraná. Antipático. Por quê? Porque a construção desse ministério não seguia uma doutrinação neopentecostal, mas seguia a Escritura Sagrada. E pensa um moço, um pastor, um homem de Deus, gente, ele sempre mandava um recadinho que chegava no meu ouvido. Você está pensando o quê? Eu disse, Deus, cala a boca desse homem, costura a boca desse homem em nome de Jesus, faz calar. Gente, eu comecei a orar por ele. Eu recebi uma mensagem do meu pastor, uma vez numa pregação, não é o que você ouviu, mas é aquilo que você coloca em prática. E ele contou em 2 Samuel 24, que Davi colocou uma oferta no altar, e Deus fez cessar uma praga sobre Israel. Ele fala, não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Gente, eu peguei uma oferta, consegui o número da conta daquele pastor e depositei na conta dele. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele passou os meses me castigando, até que um dia ele se silenciou. Nós nos encontramos numa convenção batista aqui no estado do Paraná, e aí eu estou almoçando, ele falou para mim assim, pastor, chegou na minha mesa, você quer andar com gente que só te belisca, que só te espeta, que só te machuca, que só te agride? Gente, ele para lá e eu para cá. A Bíblia diz, se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Eu quero ter paz. Mas eu nunca nem conhecia aquele sujeito. Nós nunca fomos apresentados à paz do Senhor. Eu sou o pastor Osvaldo, ele é pastor Ciclano. Pensa no homem que me perseguiu. E naquele dia ele queria conversar comigo. Gente, estou falando sério com você. Aquele dia eu não queria terminar o almoço. Não queria falar com ele, não. Eu comi mais uma goiabada com queijo na sobremesa, mais um figo cristalizado, mais um doce com queijo. Ele não ia embora. Eu falei, não tem jeito. Eu falei, vamos conversar então. Quando ele sentou, eu falei, antes de conversar, eu quero orar. Quando eu comecei a orar, aquele homem desabou. E ele contou para mim a história dele. Ele contou para mim a respeito da vida dele. Aquele homem sofreu
tanto aquele pastor. Ele falava assim, pastor, ele falou para mim, só prega de um jeito que só não deixa eu escapar. E eu não consigo perdoar meu pai pelas maldades que meu pai fez comigo. Eu vim para a igreja buscando isso. Eu já tentei o suicídio 2 vezes. E a maneira como você expõe a Bíblia não me deixa espaço para eu não perdoar meu pai. Gente, esse homem hoje, ele é um dos meus melhores amigos aqui em Curitiba. Um homem que me maltratou. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ore pelas pessoas. Não é retaliação, que é vocação. Atos 20, 22. Agora, impelido pelo Espírito. É o Espírito Santo, está com letra maiúscula aqui, está vendo? É Deus que está impelindo, é Deus que está empurrando ele. Vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo está me avisando, eu vou te levar, olha o que vai acontecer com você. Em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Foi apedrejado 3 vezes, foi chicoteado 2 vezes, tomou surra de vara, ele naufragou 3 vezes, ficou à mercê das ondas do mar. Pensa um sujeito, ele foi preso em Roma, ele foi preso em Éfeso, ele foi preso em Antioquia. Esse homem, se esse homem não é preso do jeito que ele foi preso, a gente não quer ter o Novo Testamento, porque metade do Novo Testamento ele escreveu na cadeia, inspirado pelo Espírito. Agora olha a vocação dele, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Não é retaliação, é o ministério dele. O ministério dele é ir lá para o Irã, é ir lá para o Iraque, começar uma igreja e vai ser uma... Não, vou pegar meu violão e vou tocar e vou falar, vinde a mim, gente, você vai tomar pedrada, você vai tomar varada, você vai tomar tiro de bacamarte, você vai tomar tiro de fuzil, você vai receber uma bomba lá daqueles... terroristas. Não é que todo povo israelita, todo povo do Iraque faz isso, mas você vai ter logicamente o quê? Uma resistência cultural, você vai ter uma resistência espiritual. Então é a vocação. Ele foi para lá, foi retaliado pelo diabo. Não, querido, é a vocação dele. Eu sei o que eu estou fazendo, é Deus que está me mandando, eu sei que eu vou sofrer, mas eu vou porque eu tenho que completar minha carreira. Essa é minha carreira, essa é minha vocação. Entenderam isso, gente? Existe proteção da obediência, Jó 1, de 6 a 10. Essa aqui é ótima. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. O espírito imundo não tem personalidade central na Bíblia, não tem o papel central na Bíblia, ele está sempre girando, o diabo anda ao derredor, bramando como um leão. Ele fica em volta, é aí que manifesta as giras, o espírito gira mundo, o Exu gira mundo, é daí que vem esses nomes. De onde você vem? Estou perambulando, eu não tenho casa, Satanás foi expulso do céu, Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, não tem mais lugar para ele desceu, ele não tem um espírito, só pode manifestar se ele tiver um corpo. E é por isso que ele força para possuir, para ter um corpo, para ter um lugar de descanso. Quando o espírito imundo sai do homem, ele não sai do copo d'água, ele não sai do microfone, ele sai do homem. Ele anda por lugares áridos buscando repouso, ele não encontra, então diz, eu voltarei à minha antiga casa de onde saí. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A Bíblia está dizendo que Satanás estava perambulando. Vixe, disse então o Senhor, terceira linha aqui, a Satanás. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus
Na minha versão diz, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ó o maligno. Ele está achando que ele está fazendo de graça. Não está nada. Ele sabe que se andar contigo, ele vai ser abençoado. Olha só. Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui, tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Por que ele é abençoado? Diga assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. A obediência coloca uma cerca em volta de você, da sua família, das suas coisas, dos seus bens, é na obediência. Só que a gente está esquecendo aqui que a gente não pode viver a vida do jeito que a gente quer. Não é retaliação não, querido. Foi Deus. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova. Jó 1,12. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pode tomar o gado, pode tomar os camelos, pode tomar as juntas de bois, pode tomar os cordeiros, pode acabar com a plantação dele, pode tirar até a família dele. Então, vieram os caldeus, deram sobre os seus servos, roubaram os camelos. Veio fogo do céu, queimou as ovelhas. Aí vieram não sei mais quem, levaram o jumento. Aí veio um vento oriental, mataram os 10 filhos. Aí a mulher de Jó diz, como é que você guarda a tua integridade com esse teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. A própria mulher de Jó segue o conselho de Satanás. Amaldiçoa, ele vai te amaldiçoar na tua face. Aí Jó vira para ela e diz o seguinte, receberei do Senhor o bem e não receberei o mal? Tu falas como loucas. Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Jó nunca soube que foi Satanás ali e não sabia que foi Deus que colocou ele nessa fria. Porque não foi o diabo que falou de Jó, foi Deus que falou de Jó. De onde você vem? De rodear. Você viu Jó? Me dá alegria. Não há ninguém como ele. Vai lá, tira os bens dele, mas não toca nele. Até aqui, nenhuma enfermidade, ou seja, ele não pode te tocar. Ah, foi o diabo, então saiba que se foi o diabo, foi Deus que deixou te tocar. E tem uma prova pela frente. E só passa pela prova quem é aprovado. Então, vai gemendo, geme e chora. Não era assim que o cantor falava? Não tinha um cantor, Matos Nascimento, que a vitória vai gemendo, geme e chora e glorifica o nome do Senhor. Não é retaliação não, querido, é tentação. Apocalipse 2, 8 a 10. O anjo da igreja de Minas escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, Jesus. Conheço a tribulação pelo qual você está passando. Você acha que Deus não está sabendo o que você está vivendo? Eu conheço a tribulação. O tribulum, sabe o que é o tribulum? O tribulum é um garfo enorme assim, ó. Ele tem uma haste assim de uns 2 metros, 3 metros, e lá tem um tridente. Então o tribulum, o que ele fazia? Ele furava a junta de bois para ele andar mais rápido. Então estava o sujeito arando a terra, tinha uma junta de bois, ele pegava o tribulum e espetava, machuca aquilo, faz você andar por um lugar que você não quer. Isso é tribulação. É daí que vem esse nome. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Deus não está livrando o sofrimento, não. Pega 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que Deus, quando fala sobre tentação, não veio sobre vós tentação senão humana, mas junto com a tentação, Deus também dá o escape. Oh, Deus, espera aí, me tira da tentação. Não, Ele vai te dar o escape. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam, diga, tentados.
tentados e passem por uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Não é retaliação. Está falando de um povo de Deus, está falando de gente de Deus, está falando de gente que está passando por tribulação, está falando de uma igreja que está passando pelo fogo, está falando de uma igreja que está passando por uma tribulação. Não está tendo, gente, não está tendo moleza para ninguém nesse ano 2021, não teve moleza para ninguém no ano 2020. Seja fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida, porque o inimigo vai experimentar, ou ele vai aproveitar as dores, as perdas, as mortes, as tristezas, as notícias ruins. Ele vai aproveitar para te tentar. Então seja fiel até a morte. Então não é o diabo, é a tentação que o diabo se aproveita das nossas fraquezas. Agora, existe proteção de Deus? 1 João 5,18. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Diga, eu sou nascido de Deus. Querido, você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Levanta a mão e dá um glória. Você é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus tem que andar como filho de Deus. Não anda, não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Uma vez eu ia, assim, terminando um culto, na cidade de Castro, aqui pertinho. Gente, um sujeito assim, terrivelmente, ficou endemoniado a família inteira, a mãe, a filha, a outra filha, e no final ficou ele. Quando você fala assim, não, vai ter culto de libertação, aí parece que as pessoas já trazem seus doentes, seus atormentados, seus enfermos, os seus enlouquecidos. Aí acontece isso de vez em quando. O camarada veio para cima de mim, gente, ele ficou girando em volta de mim. Ele falava assim para mim, eu vou te matar. Eu falei para ele, você não pode nem me tocar. Porque se eu te tocar, você vai sair desse corpo aí. Aí ele ficava girando em volta de mim. Eu falei, igreja, levanta, fica de pé, igreja. Levanta a mão. Diz assim, em nome de Jesus. Quando a igreja gritou junto, em nome de Jesus, pof, ele já caiu de cara no chão. Porque esse nome, ele tem poder. Esse nome faz, de fato, o inferno bater em retirada. Então, quem tem que ter medo é o diabo. Ele tem que ter medo de você, porque ele não pode te tocar. Posso ouvir um amém? Pelo menos aleluiado. A impotência do feitiço. Fizeram uma magia, pastor. Fizeram uma macumba. Fizeram um trabalho. Enterraram no cemitério. Jogaram na lama, no lodo, na Mata Virgem, na cachoeira. Pois contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não vale macumba, não vale boacumba, não vale olho gordo, não vale trabalho nenhum, não vale pastor colocar lá a cabeça de uma galinha no quintal de casa. Pô, irmão, está passando fome, a gente manda uma cesta básica. Não, porque fizeram um trabalho com sangue, acenderam vela preta, acenderam vela azul, preto e azul é Grêmio, né? Eu ia falar vermelho, mas eu me livrei do Mengão e do Atlético. Acenderam uma vela, fizeram um despacho, colocaram lá um bode morto, um garrote morto, botaram uma farofa. Querido, preste atenção, acredite em mim, não tem valor contra o povo de Deus. Balaão vem para amaldiçoar, e Balaão fala para Balaque, é impossível amaldiçoar aquele que foi abençoado. Deus não vê maldade em Israel. O que Deus abençoou não pode ser retirado. Essa é a palavra de Deus. Você crê na Bíblia, gente? Gente, porque você não crê na Bíblia, não adianta eu falar isso. Porque se você não crê que Deus é o Deus da Bíblia, você vai viver com medo. Não é retaliação que dê permissão de Deus. Agora, tem uma segunda conversa do diabo com Deus, e ele fala assim, estende tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe, é limitado. Você vai lá e vai colocar um câncer nele, você vai lá e vai colocar uma enfermidade nela, você vai colocar um lúpus, você vai colocar uma dor, você vai colocar um caroço, vai lá. Ele diz,
com certeza ele te amaldiçoará na tua carne. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Por quê? Porque Deus permitiu. Isso tudo aqui está escrito para ensino meu e seu. Isso aqui tudo está escrito para você aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui tudo está escrito para quando você passar pela tribulação, você falar: peraí, existe uma cerca em volta de mim, existe uma muralha de proteção em volta de mim. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou deixar de orar, de buscar a Deus, de interceder, de orar pelos enfermos, de abençoar, de lutar contra as trevas, porque eu tenho uma ameaça, não, porque Deus é comigo. E se eu for tocado, se Deus enviar contra mim um mensageiro de Satanás, se Deus enviar, é para eu ser provado. Quando isso tudo aqui acaba, que é uma dor horrível, a Bíblia diz: então o Senhor deu de volta a Jó. Gente, é um negócio. Ele dá de volta a Jó muito mais daquilo que havia perdido. Jó é o primeiro livro. A Bíblia não está em ordem cronológica na sua escrita. O primeiro livro escrito na Bíblia é o livro de Jó. Ele foi escrito antes do livro do Gênesis, mas ele é colocado junto com uma coleção de livros chamado livros poéticos. E aquela história de Jó, ela vem encharcada de sabedoria. Para quê? Para você saber que Deus nunca perdeu, nunca ele perdeu Jó de vista. Existe um poder sobre as trevas? Claro que existe. Lucas capítulo 10, você pode ler comigo, diz assim: eis, junto comigo, todos juntos: eis que vos dou poder, junto comigo, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga: nada. Eu vou enfrentar o inferno. Diga: eu vou enfrentar toda a força do inimigo, nada vai me fazer dano. Aprenda com homens e mulheres de Deus que enfrentaram as trevas. Ele não pode causar dano porque ele quer, não porque o diabo está furioso. Aliás, essa passagem de Apocalipse 12:12, não porque o diabo fica furioso. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo foi lançado à terra e ele está furioso porque ele falta muito pouco tempo para ele ser julgado. É isso. Não é que ele está furioso contra o pastor, não é que ele está furioso contra o líder, ele está furioso contra o ser humano, contra a desgraça que vem contra a vida dele. Aqui durante a pandemia, esse ano, interessante como é que o mundo espiritual, ele não tem distância, eu sempre explico isso. Saímos do culto aqui, um culto, se eu não me engano, de ceia, e Fabíola falou assim: tem uma membro da nossa igreja, membro virtual da nossa igreja, uma membro à distância da nossa igreja. Ela teve uma perda na família, ela estava muito machucada, perdeu para o Covid, e Fabíola botou no Viva Voz, a gente dirigindo de volta para casa, tudo fechado, os restaurantes em lockdown, a igreja aberta, mas os restaurantes em lockdown. Aí nós fomos, quando eu estou chegando perto da Cândido de Abreu, aquela rua do Shopping Miller ali, que liga ao centro cívico, a moça atendeu, eu falei: vou orar com você. Gente, foi só eu falar, eu aqui, ela lá. Quando eu falei: vou orar com você, já manifestou um demônio nela. Ela já tinha vindo a Curitiba, nós tínhamos feito com ela, tentado fazer um tratamento com ela. A gente manifestou um demônio por telefone. Olha o demônio: porque eu já estou cansado de você, lobo. Eu vou aí e eu vou te matar. Eu falei: querido não, porque ele é meu querido. Eu falei: você não pode nem me encostar. Mas eu posso, em nome de Jesus, eu lanço fogo do Senhor sobre você. Gente, aquela mulher, pelo telefone, deu um grito. Ah! Aí uma outra pessoa atendeu o telefone: não, agora ela está bem, mas parece que está desmaiada. Eu falei: pode levantar ela que ela está salva. Pode levantar ela que ela está livre. Então, esse sangue nos umbrais, esse sangue que foi colocado no cordeiro, foi colocado sobre as vergas laterais, ele vai impedir a tua casa de receber o espírito de morte. Ele vai impedir que sobre a tua casa venha um juízo maligno. Não acontece. Sobre a vida do povo de Deus está o sangue de Deus, sangue do Filho de Deus. Então, existem fogos da artilharia do inferno? É sim, ele é mentiroso. Tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno vai mentir para você.
Ele vai tentar te sabotar. Ele vai tentar tirar tua coragem. É por isso que Deus fala para Josué um monte de vezes: seja forte e corajoso, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, medita de dia e de noite. Querido, quando você vê como é que Deus nos trata, quando você mergulha na Escritura Sagrada, o Ministério de Homens lançou esse desafio para a gente ler de novo a Bíblia Sagrada. Gente, Deus nunca perde, e quando parece que Ele perde, Ele já venceu. A morte não pode contê-la lá. Jesus morreu, no terceiro dia, Ele ressuscita dos mortos e traz consigo a chave, a autoridade sobre a morte e o inferno. Deus não perde, mas Ele chegou atrasado para fazer milagre. Então, gente, você tem que ter a fé como proteção. Pensa num homem que tem fé, gente. Se você anda comigo, você jamais vai receber uma palavra de derrota. Não vai. Não vai não, querido. Não vai dar para você, não vai dar para mim, mas para Deus vai dar. Vamos atravessar esse mar aqui que o mar vai se abrir. E se não sabia, a gente vai caminhar sobre as águas. Não é assim que diz a canção? Não é assim que diz a palavra de Deus? Agora, se prepare. Hoje à noite eu vou falar sobre esse equipamento de guerra. Efésios 6:10. Revestir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, as botas da prontidão do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Existe um componente de guerra, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça. Por quê? Porque ele vai tentar preparar uma cilada para você. Então existe arma de defesa? Claro que existe. Vai lutar, cuide da sua vida espiritual, coloque Deus em primeiro lugar. Por essa causa eu me coloco de joelhos, enchei-vos do Espírito. Você vai lutar, cuide do teu casamento. Vós maridos, amai a vossa esposa. Mulher, anda com o teu marido. Filhos, obedecei os vossos pais. Pais, não irritei os vossos filhos. Cuida da sua família. Você tem que ser o melhor trabalhador. Seja exemplar no seu trabalho. O diabo foi lá e minha chefe feiticeira me mandou embora. Não manda embora. Se você é o primeiro a chegar, se você é o último a sair, se você produz segundo, querido, duvido que você vai ser mandado embora por causa disso. Você vai influenciar, você vai trazer o teu chefe feiticeiro para o culto para adorar o teu Deus. Porque não há Deus que livre como o Senhor. Cansaço de guerra existe? Existe. Pastor, às vezes você fica cansado? Fica, por isso que a gente tem férias. Houve ainda outra batalha entre os filisteus. Olha como é que a Bíblia é carregada desses conceitos de guerra espiritual. Entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou os filisteus. Sabe o que dá segurança para mim aqui na Igreja Batista de Bom Retiro? É o time de intercessão, é o time de oração que está se levantando e tem se levantado aqui. São os Abisais. Gente, às vezes a gente fica morto. Eu saio daqui, vou fazer um casamento, eu volto, vou fazer um atendimento, eu saio do culto, pastor, vem aqui em casa agora, eu vou na casa. Eu tenho que oferecer o melhor para o meu rebanho. Eu não posso oferecer para a minha igreja bagaço. Eu tenho que ser íntegro com a igreja que eu sou pastor, porque eu vou dar conta de vocês. Mas tem horas que eu fico esgotado. Aí quando eu chego, você pensa o quê? Você chega no culto, o time de intercessão está aqui, ó, orando por você há muito tempo. Você não participa, mas vai participar um dia, se Deus quiser, e você se integrar a eles. Durante toda a semana tem uma escala de orações. Todas as orações que são colocadas aqui no chat da igreja, todas as orações, está lá, Marilene, Paulinho, Iara, está aquele time escalado para pegar essas orações e para levar para o time de intercessão, para a gente citar o nome deles diante do Senhor. Abisai, filho de Zeruia, é quem, gente? É quem está olhando para o cansaço da liderança e está cobrindo a gente de oração. Davi estava cansado. Gente, a gente é de carne e osso. Não é retaliação, é cansaço de guerra. Certa vez eu saí do culto, uma pessoa me ligou: pastor, por favor, pode vir na minha casa. Era 10h30 da noite. Gente, eu fui lá, ainda bem que eu não quebro as minhas regras que eu aprendi com Jesus. Jesus diz: vai de 2 em 2. Aí eu peguei um casal, fui junto. Gente, quando eu cheguei naquele apartamento, eu só falei assim: é o feijão com arroz, querido. É a verdade. Eu só cheguei e falei: em nome de Jesus, é chegado o reino dos céus. Gente, pensa uma moça magrinha, um palitinho assim, que ficou
ferozmente e brutalmente endemoniado. A gente foi sair dali 4:30 da manhã. Com todos os pastores, eu pedi socorro para todos os pastores. Vem me ajudar na intercessão. O pau quebrou. Mas por que o espírito imundo não saía? Mentira. Eles não eram casados, coisa nenhuma. E é uma história longa, cheia de dores. E quando você separa o pecado de Satanás, quando você confessa, a Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica, diga, purifica, de todo pecado. Quer dizer, a confissão é libertadora demais. Então, existe o cansaço de guerra? Existe. Existe a carnalidade que atrai demônio. Sabe o que atrai demônio? Está aqui, ó, obra da carne. Isso não é obra do diabo, não. Isso é obra da carne. São manifestas quais são? Adultério é do diabo? Não, é carne. Prostituição é do diabo? Não, é carne. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, vícios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você crê na palavra de Deus, gente? Olha o que está escrito aqui. Olha o que atrai. Bota de novo para mim aqui, pessoal, ver. Olha o que atrai o diabo. Diga, pecado. Obras da carne. Não é obra do cão. Isso aqui é o alimento para ele. Ele sente o cheiro do pecado e vai atrás do pecado. É isso aqui, gente. Por que o povo de Deus é derrotado? Porque o povo de Deus é um povo que deixa Satanás tomar vantagem sobre si. Não é Satanás que retalia, mas o pecado que traz o seu salário. É isso aí. Agora, a gente vai falar sobre buscas de alianças para o combate mais tarde. Amém? Porque o nosso tempo aqui se foi. Esse fim de semana que vem vai ser abençoador para a sua vida. Você nunca mais vai ter medo. Nunca mais vai ter medo. Esse curso Sangue nos Umbrais foi uma revelação que Deus me deu alguns anos atrás. Eu tenho pregado em muitas igrejas, formado libertadores, formados pais que se vestem com armadura, mulheres que tomam as ferramentas de guerra. E tem tido, e essas ferramentas, essas armas poderosas do Senhor, têm sido usadas para atingir famílias enclausuradas e tirá-los das prisões. Deus vai te encher com o Espírito Santo de Deus. Você vai ter experiências aqui que são libertadoras para a tua vida e para que você leve libertação às outras pessoas. Não fique imaginando, isso aqui é coisa para o pastor, é coisa para os pastores, é para você. Se você sair do lugar de vítima e entrar no exército do Senhor, eu te prometo uma coisa, porque a palavra promete: você não vai bater em recuada, em retirada, você não vai recuar. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Quero agradecer aqui, nós estamos com a irmã Eline e com a filhinha, é Eline ou Elaine? Está aqui, é visitante da igreja, é membro da igreja, está acompanhando a gente em Curitiba. Temos uma irmã também de Guarulhos. Cadê a irmã de Guarulhos? Estava aqui com a gente, levanta a mão. Ah, está ali, família de Guarulhos, amém? Pastor Marcos, vem cá, vamos orar juntos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Agora nós vamos orar para que você seja revestido dessa armadura, para que você receba autoridade, para que você deixe o medo do lado de fora, para que você entenda que há um poder do sangue sobre você, que o mundo espiritual reconhece em você a presença de Deus. Por mais que você ache que não está aí, o Espírito de Deus está aí dentro de você. Foi o Espírito de Deus que te trouxe hoje para a igreja, foi o Espírito de Deus que fez você levantar e falou: está frio, mas você vai vir adorar o Senhor. Amém? Feche teus olhos agora. Pastor Marcos, nós vamos orar aqui, para que eles recebam essa ousadia, essa autoridade, para que eles joguem fora as mentiras que têm feito eles recuarem, para que eles lancem fora tudo aquilo que um dia entrou como tradição religiosa, mas que não se encontra como verdade revelada da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Você foi abençoado. Você escutou a palavra de Deus nessa manhã, que te levou para um lugar de conhecimento, de entendimento, de revelação da parte de Deus. O importante é a gente colocar em prática isso que a gente tem aprendido, que o pastor Lobo tem nos ensinado. Vamos orar juntos, vamos orar com fé. Vamos pedir para Deus tirar todo o medo, porque às vezes nós temos medo. E lançar fora todo esse medo, todas essas palavras
enganosas, todos esses sofismas que foram lançados. Nós aprendemos assim, eu também aprendi assim, mas isso nos leva para um lugar de medo. Entendemos realmente que quando nós estamos vivendo sobre ataques do inimigo, é porque ou são brechas realmente que vêm através do pecado. Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é tão clara, Pai, a Tua palavra é a verdade, e é ela que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos liberta é o poder que há no nome de Jesus, e é nesse poder que nós invocamos o nome que é sobre todo nome nessa manhã, aonde o inferno tem que recuar, aonde a acusação tem que cessar, aonde o medo, Pai, é arrancado agora do nosso coração. Espírito Santo de Deus, arranca agora todo sofisma, toda mentira, todo engano que tenta nos paralisar, nos levar para um lugar, ó Pai, de constrangimento, para um lugar de medo, de vergonha, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã confessar as nossas culpas, os nossos pecados, Pai. Colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos roubou, Pai. Em nome de Jesus, o inimigo se levanta sim, mas do jeito que ele se levanta para cair, Senhor, em nome de Jesus. Por um caminho ele vem, por 7 caminhos ele sai, em nome de Jesus, porque o Teu nome é poderoso. O Teu nome, Pai, faz tremer o inferno, em nome de Jesus, e nós nos levantamos nessa manhã, Pai, como um exército, como guerreiros, homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que entenderam, que escutaram e ouviram a Tua palavra, que é a verdade, e agora, Pai, nós nos posicionamos no mundo espiritual, Pai, como homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Nós nos revestimos agora da armadura do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós vamos vencer, Deus, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Pai, para realmente chegarmos nesses lugares e libertarmos e sermos ferramenta de libertação, Pai, para as pessoas que estão cativas, Deus, que estão sofrendo. Pessoas, ó Pai, que estão sendo destruídas, Pai, por Satanás. Pai, mas o Senhor tem levantado aqui nessa igreja um exército de homens e mulheres guerreiros do Senhor, Pai. O Senhor tem ferramentalizado a Tua igreja, Pai. Nós temos recebido aqui ferramentas, Pai, de libertação. Pai, não nos ajude, mas nos socorre, mas principalmente nos usa, Deus. Tem pessoas sofrendo ao nosso redor, Pai. Tem pessoas que estão esperando agora, Senhor, uma palavra de Deus. Então agora nós lançamos fora todo medo, Pai, toda a meninice, toda a infantilidade, Pai, da retaliação. Nós entendemos nessa manhã, Pai, que o que traz, ó Pai, a maldição sobre as nossas vidas é o pecado, Senhor. É uma resposta à nossa desobediência à Tua palavra, porque quando nós obedecemos, quando nós cumprimos os preceitos, os mandamentos, Pai, da palavra do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, queremos viver experiências novas com o Senhor, Pai. Nós não temos medo das trevas, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós somos a igreja do Senhor. O Senhor disse: eis que vos dou autoridade, como está lá em Lucas, e nós recebemos essa autoridade nessa manhã, Pai, para pisar sim serpentes e escorpiões, e nenhum dano chegará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Muito obrigado, Deus, pela vida do Teu filho, pastor, Deus, que ministrou com ousadia nessa manhã, e nós saímos daqui, Pai, queimando o nosso coração de fé, de esperança, mas principalmente de certeza que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e o Senhor não muda, Pai. E agora, Pai, que a graça do Senhor se manifeste em cada casa, Pai. Que as bênçãos do Teu Espírito Santo sejam sobre cada vida, sobre cada coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém, vão em paz, e às 19 horas nós temos um encontro aqui novamente, o pastor vai estar continuando sobre esse assunto, amém? Deus abençoe a todos.